Entendendo a redação. Redação para vestibular. Falamos bastante de redação para o Enem. Percebemos que ela tem algumas especificidades e sempre deixamos claro que as regras de uma boa redação para o Enem podem também serem aproveitadas para o vestibular. Por exemplo, normalmente as regras das redações para o ingresso nas instituições de ensino superior delimitam o número de linhas entre 30 e 60 linhas e podem ser feitas entre os gêneros narrativo, descritivo ou dissertativo. Mas há também outros gêneros mais comuns. Vamos ver algumas particularidades entre eles. 1. Narração. Palavras-chave: ação, personagens, tempo, história. O texto narrativo está diretamente ligado a contar um fato, um episódio. Desta forma, ele contém alguns elementos fundamentais: onde ocorreu o fato, quando ele aconteceu, quais foram os personagens envolvidos e de que forma ocorreu. As ações desse tipo de texto são praticadas por personagens que estão em algum lugar em algum momento. Assim, o avaliador procurará perceber os advérbios de tempo e de lugar, além de avaliar a aplicação dos substantivos próprios. Esses elementos são os agentes do texto, aqueles que fazem a história ser contada por meio de ações e assim construir uma narrativa. 2. Descrição. O texto descritivo tem como maior objetivo particularizar algo, ou seja, mostrar naquele ser, naquele objeto, naquele evento, algo que o diferencie dos demais. Descrever suas características objetivas e subjetivas é também outra propriedade desse tipo de texto. Descrever em um texto é mostrar por meio de palavras alguém, alguma coisa ou algum lugar através de atributos que particularizem esse alguém. Por exemplo, Cláudia é morena, magra e tem mãos calejadas. Características objetivas. Mas todos a conhecem por sua capacidade de ajudar os outros e ser carinhosa com os que mais precisam. Características subjetivas. Fique atento aos verbos mais usados para construir um texto descritivo, que são os verbos de ligação: ser, estar, permanecer, ficar, chegar, ter. 3. Dissertação. Uma dissertação parte do princípio que o autor está refletindo, debatendo, questionando a respeito de um tema. O fundamental nesse tipo de redação é expressar o ponto de vista do candidato em relação ao tema indicado no enunciado. Portanto, numa dissertação, você deve emitir opiniões de maneira convincente e bem fundamentadas. Para tanto, o autor deve explicar, exemplificar, argumentar. Esse é o ponto fundamental de uma dissertação. Ao emitir suas opiniões, é importante que o candidato coloque no texto seus pontos de vista de maneira clara, coerente, ou seja, objetiva. 4. Gráficos e tabelas. Esse tipo de redação pede 3 passos fundamentais. Apresentar o gráfico de forma descritiva, falando do que se trata, enumerando sua forma e conteúdo. Análise e cruzamento dos dados apresentados no gráfico ou tabela. Por fim, faça uma contextualização. Vale lembrar que todos esses passos são aspectos que devem estar articulados no interior do texto, ou seja, eles devem conversar entre si. Ao apresentar os dados do gráfico ou tabela, a regra é transcrever por escrito os dados oferecidos. Lembre-se que desenhos não são permitidos. Portanto, esse é o momento de tradução de elementos simbólicos para a forma escrita. Procure nesse momento destacar alguns dados. Para isso, você pode agrupar dados, buscar algo comum ou mesmo incomum na análise e, por fim, e sempre, comparar esses mesmos dados. A contextualização é a parte interpretativa do trabalho e serve para mostrar o conhecimento que o autor tem a respeito do tema. Uma boa sugestão é apresentar as consequências dos dados do gráfico, aplicando na sociedade as causas daquela situação. Você pode ainda lançar projeções futuras para a situação ou ainda associar outros dados àqueles dados.
5. Tiras e charges. Esse gênero de redação normalmente se apresenta de forma mista, com elementos verbais e não verbais. Normalmente essa proposta cabe melhor em redações dissertativas ou até descritivas, onde algum tipo de argumentação possa ser colocada. Muitas vezes ainda, o enunciado pede que o autor interprete e comente as imagens sem indicar de qual tema se trata. Assim como no caso dos gráficos, esse gênero pede uma apresentação descritiva para que o leitor conheça do que se trata a redação. O próximo passo é a contextualização, que deve ser necessariamente explicar objetivamente a interpretação da situação retratada. Nessa fase, é importante a atenção aos detalhes, pois deter-se em minúcias que justifiquem sua abordagem pode contribuir para a sustentação de sua tese. Por fim, deve-se encerrar a redação explicitando o conteúdo humorístico ou dramático da imagem. Aqui você pode também, se tiver segurança, partir para a intertextualidade, ou seja, usar outras referências que reforcem sua argumentação. 6. Discurso direto. É mais raro esse tipo de gênero em temas de vestibulares, mas pode acontecer de um enunciado propor a transformação de uma entrevista em discurso indireto. Nesse modelo, é importante não incluir comentários ou interpretações às informações contidas na entrevista original. 7. Resumo. Em essência, um resumo consiste em elaborar um texto de forma sintética, parafraseando-o. A palavra se torna o que se diz em um texto em algo objetivo. Existem algumas orientações básicas para a construção de um resumo eficiente. Veja algumas delas. Assim como no caso anterior, você não deve inserir informações nem opiniões. A exceção é o caso das resenhas críticas, que, como o nome diz, pede uma crítica a um texto. Já entendi.